Então, foi mal, pessoal, deu uma travada aqui no computador, mas voltando aqui. Então, né, a evolução aqui, ó, evolução temporal, é uma coisa mais radical ainda, né? Tá? Aí ela vai se dar de dois jeitos, né? Tá? Na física quântica. Então, se você não fizer nada, né? Tá? Então, se não houver medição, né? Então, assim, o que eu vou falar é bem, né, bem grosso modo, né? Então, se não houver medição, aí você vai ter né, a evolução vai se dar por um tipo de equação de onda, né? Tá? Vai se dar pela equação de Schrödinger. Tá? Schrödinger. E aí ela é semelhante aqui, né? Mas é uma equação para uma função de onda complexa, né? Tá? E ela é complexa. Então, vai ser assim, menos h cortado sobre 2m, Laplaciano de psi, mais v de rt aqui, vezes psi, rt, é igual aí ou menos IH cortado de psi dt. Tá? Então essa equação aqui, né, ela vai ser a equação de onda que a gente vai trabalhar, né? Onde aí tá misturado as coisas, né? Porque isso aqui é parecido, né? Né? Laplaciano e de psi dt, né? Acho que aqui tem um menos. Bom, agora não lembro. Acho que tem um menos aqui. Mas isso aqui é o potencial, né? Tá? É energia potencial, né? Tá? O potencial que a partícula tá sujeita, né? Tá? Então, sei lá, potencial gravitacional, magnético, essas coisas, né? Tá? Que é uma coisa de partículas, né? Okay? Isso sim, né? Se não houver medição. Então, aí a função de onda, né? Vai ser a solução, né? Tá? Disso aqui. E aí, num tempo futuro, né? Ela vai, né? Aí você determina ela, né? Tá? A função de onda ali, né? Então, o estado dos sistemas evolui dessa maneira, né? Com a equação, uma equação de onda aí, né? Tá? Que é a equação de Schrödinger, né? Mas se você não medir, né? Tá? Se houver medição, e aí você pode ter, né, fenômenos aqui, né, como fenômenos de onda, né? Tá? Porque isso aqui é no fundo uma equação tipo onda, né? E aí pode ter interferência, né? Tá? E superposição de ondas, né? Tá? Então, psi, por exemplo, pode ser psi1 mais psi2, né? Tá? Ou mais geralmente aqui psi, c1, psi1 mais c2, psi2, por exemplo, né? Tá? Pode ser a superposição de duas soluções aqui, ou mais, né? Tá? Depende do problema. Se houver medição, né? Aí, né, não é equação de Schrödinger, aí tem o chamado, né, colapso da função de onda, né? Colapso da função. Colapso de psi, né? Tá? Aí o que acontece, né? Aí, se, por exemplo, né, se tiver duas opções aqui, né, que se excluem aqui, né, tá? Spin para cima ou spin para baixo, né? Aí, digamos, você mediu, né, e obteve spin para cima, né? Depois da medição, né, tá? A psi, né, ela meio que colapsa aqui, né, tá? Para psi1, né, por exemplo. Tá? E aí, daqui para frente, ela vai ser descrita por essa psi1, né? Tá? Ela vai ter sempre, se você repetir os experimentos, ela vai ter o spin para cima, né? Por exemplo. Okay? Você mediu, ela tinha o spin para cima, né? Tá? Então, resultado aqui deu 1, né? Tá? Ela vai, né?
ela vai ficar aqui, né, com nesse, ela vai ser projetada, que a gente diz, né? Tá? Ou seja, né, tem dois modos, né, de evolução, né? Tá? Se você tiver medição, se houver medição e se não houver medição, né? Tá? Se houver medição, ela se comporta meio como uma onda aqui, né? Tá? E se houver a medição, né, ela se comporta como uma, não é como uma partícula, mas assim, né? Ela ficou projetou, né? Tá? Então colapsou, né? Numa situação, tá? E aí, isso a gente chama o problema da medição, né? Tá? Na mecânica quântica. Problema da medição, né? Da teoria quântica, né? Tá? Esses dois modos de evolução, né? Tá? E esse modo aqui, ele é meio misterioso, né? Tá? Então, ah, mas assim, né? Aplicar, né? Assim, aplicar fórmulas não é complicado, né? Tá? Então, a gente determinar o que vai acontecer não é complicado matematicamente, tá? É uma série de procedimentos, assim, é uma receita, né? No fim das contas, né? É, e aí você resolve, né? Qual que é a probabilidade de né? Sei lá, né? Eu ter tal ligação química, né? Tá? Uma molécula não muito complexa, né? Tá? Então, a probabilidade aqui é maior, né? Tá? Porque o estado do seu sistema está aqui, né? Tá? A gente fez essa conta e, né? Resolve lá a equação de Schrödinger, né? Com o potencial apropriado, né? E aí vê, né? Tá? A probabilidade disso acontecer, né? Aí, na verdade, assim, a gente vai ver muito valores médios, né? Tá? Então, os valores que, assim, né? São vistos macroscopicamente, né? Vão ser os valores médios das quantidades, né? Tá? E aí, valor médio, né? Como é que é, né? Tá? De uma quantidade, né? Se for uma distribuição discreta, por exemplo, de energia, né? Então, a energia, né? A energia média, né? Tá? Vai ser somatório aqui, né? Do valor, né? Da energia, né? Para um dado resultado K, né? Tá? Vezes a probabilidade, né? De K aqui, né? Tá? Então, esse somatório aqui. Isso que é o valor médio, né? Definição. Tá? E aí, né? Pela lei... Uh, a probabilidade lá, né? Aquele teorema, né? A lei dos... Agora eu não lembro se é o teorema central do limite ou é... Eu acho que esse aqui é o teorema central do limite, né? Tá? Esse aqui é o valor esperado, né? Tá? É o valor que você vai... o valor esperado coincide com o valor médio, né? Tá? Da quantidade, né? Tá? Então, o valor esperado, né? Depois de muitas repetições, assim, ele é igual ao valor médio, né? Tá? E aí também a gente tem a lei dos... eu não lembro se é isso aqui, né? Tá? A lei dos grandes números, né? Ela vai dizer... Eu acho que essa é a lei dos grandes números. Agora eu não tô... Isso, né? Tá? Isso vai explicar meio como pode surgir a ordem, né? Tá? Como que a gente vê um mundo ordenado, né? Tá? Sendo que assim, né? O mundo subatômico ele é totalmente, né? Aleatório, né? Tá? Ahn, é porque a gente tá vendo esses valores médios, né? Tá? Então, ou você pode pensar o limite termodinâmico, né? Das quantidades, mas assim, né? A gente está lidando com valores médios, né? Tá? Então, né, aí os valores médios, né, eles vão ser robustos, assim, né, contra coisas aleatórias, né, tá? Então, nesse sentido, a gente surge a ordem, né, mais ou menos do caos, né, tá? Ahn, que mais aqui?
Bom, bom, eu acho que basicamente isso, né? Aí, assim, né, uma coisa geral, né? O que vai valer aqui, né, os princípios de superposição, né, tá? Essa equação ela é linear, né, tá? Muitas vezes ela é linear, assim, né? Eu acho que o potencial ele pode influenciar. Não, ela é linear, né, tá? Na, nos argumentos ali, né? Então, assim, vai valer os princípios de superposição, né? Tá? E esse princípio de superposição vai introduzir coisas, né? ah, mais, mais radicais aí fisicamente, né? Tá? Com relação às outras teorias, né? Um, e aí, só né, para finalizar aqui, a física quântica, ela é, em princípio, né? Tá? Em princípio. Aí, friso bem aqui, né? Tá? Entre aspas aqui, ó. Em princípio, né, tá? Universal, né? Tá? Universal. Em que sentido, né? Universal. Uma teoria universal, assim, né? Ela vai explicar tudo, né? Tá? Ela vai conter todas as outras teorias, né? Tá? Então, assim, em princípio, né? Você, como, né? Você subdivide o mundo aí, né? Nessas quantidades subatômicas, né? Tá? Aí você conhecendo as interações, né? Tá? Que vai estar refletido aqui nesse potencial. Aí vai ser uma outra equação, né? Tá? Que vai estar descrevendo isso aí, mas é uma equação análoga, né? Tá? Em princípio você, né, explica tudo, né? Tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com átomo de hidrogênio, né? Vai ser uma das últimas coisas que a gente vai ver, né? E é ali que vai cair meio que a ficha para vocês, né, do que está acontecendo. Mas e aí, né, assim, né, explicou o átomo de hidrogênio, a gente explica outros átomos, né? Tá? Então, outras moléculas aqui, né? Sei lá, coisa de né, um H2 aqui, né? Tá? Que vai se ligar de forma covalente, né? Tá? A gente vai explicar isso aí também, né? Tá? Então, a ligação covalente aqui, né? Então, H2 aqui, né? Certo, né? E moléculas mais complexas também, né? A gente vai ver como saem as coisas, né? Tá? Explicando moléculas, a gente meio que explica química, né? Tá? Então, no fundo, assim, né? E aí a química meio que explica a biologia, né? Tá? Então, assim, em princípio, né? A, a física quântica ela é universal, né? Tá? Mas assim, né? Eu sou meio cético com relação a isso porque isso exigiria, né? Tá? Dentre outras coisas, né? Que você tem uma função de onda, né? Do universo, né? Tá? Então, e a função de onda ela não tem ela tem um significado matemático, assim, né? Tá? Porque ela é uma função de onda complexa ali, né? Tá? Então ela é um instrumento matemático para a gente calcular, né? Tá? Calcular calcular as quantidades reais, assim, né? Tá? Energia, essas coisas, né? Tá? Ou a probabilidade de coisas acontecer, né? Mas ela não tem um significado físico, assim como o potencial, né? Tá? A função potencial, por si só, ela não tem significado físico, né? Tá? O que tem significado físico é diferente do potencial, né? Tá? Entre duas, né? Entre duas configurações do sistema, né? Tá? Então, o potencial gravitacional, né? A diferença de potencial entre uma altura aqui e outra altura aqui, né? Tá? Aí sim, né? Ela tem uma diferença, ela tem um significado, né? Físico, né? Mas a função potencial, né? Como ela é arbitrária, assim, né? Onde você põe o zero, né? Ela não tem muito significado, assim, né? Tá? Isso aqui que vai, né? Possibilitar você fazer trabalho, né? Tá? Diferença de potencial, né? Entre uma altura e outra, né? Mas não o potencial ser aqui, porque o potencial você pode dizer que é zero em um determinada altura, né? Tá? Um, e a função de onda também, ela é meio assim também, né? Tá? Ela não... Ela é uma ferramenta, né? Tá? Mas ela não tem um significado físico, né? Tem outros artigos hoje em dia que falam o contrário disso, né? Mas é num outro sentido, assim, né? Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Tá?
ela tem também, né, um caráter assim, né? Ela é meio que o conhecimento que a gente tem do sistema, né? Tá? É, e aí, né, a função de onda para qual observador, né? Tá? Então, a função de onda do universo, né? Seria, né? Então, não faz muito sentido assim, né? Tá? É, ah, então, e assim, né? Também tem outros. Tem um artigo assim, né? Do Philip Anderson, né? Que foi prêmio Nobel, né? De física, assim. É, por trabalhos em supercondutividade, mas também, né? Esse paper é super acessível, assim, né? Para qualquer um ler, né? Aí ele se chama Mais é Diferente, né? Tá? Mais é Diferente. E ele, assim, originou essa coisa de teorias emergentes, né? E mais modernamente a gente fala em complexidade, né? Tá? Então, assim, então, para resumir ele, né, um conceito que só faz sentido, né, no mundo macroscópico, né, tá? E é um conceito meio emergente, assim, né, é o conceito de som, por exemplo, né, tá? Então, o som só faz sentido para, né, para gente, né, que vive nesse regime que, né, esse comportamento coletivo do ar, né, tá? Ele vai originar uma medição, né, específica do som, né, tá? Então, o próprio conceito de onda, assim, né, ele só faz sentido, assim, né, num certo regime, né, tá? Porque é uma coisa, né, que não... Se você tiver no regime ali, né, atômico, você não consegue definir, né? Tá? E é uma coisa mais complexa, assim, né? E, e assim, né, então, coisas mais complexas, né, elas originam quantidades, né, físicas próprias, assim, né? Tá? Então, por exemplo, condensados, né, eles vão... Você não consegue prever quando que o condensado, né? Quando o condensado vai condensar, né? Tá? Ele ele vai ele vai quando é meio aleatório, assim, né? Tá? É, então, uma propriedade, né? Às vezes que surge, né? De um sistema de muitas partes, né? Que ela é meio que espontânea, assim, né? Tá? Ela emerge ali, né? De uma coisa mais complexa, né? Tá? É, então, e isso, assim, né, e vai surgir também aqui, né? Então, se você pegar, né, as quatro forças, né, fundamentais, né, tá? Em princípio você explica, né, tá? Todas as outras forças, né, todas as outras interações, né, tá? Mas, assim, né, vão ter coisas que vai depender da escala que você trabalha, né, os fenômenos, né, tá? É, e aí não é eficiente, né, você descrever, né, com como fazendo, né, integral de todas as interações, né, do sistema, né, tá? Então essas teorias de tudo, assim, né, são meio furadas, eu acho, assim, né, tá? Então isso aqui foi o Anderson, né, tá? Um ganhador do prêmio Nobel, né, tá? Então ele trabalhava com física da matéria condensada, né? Então para ele é importante essas coisas, né, de comportamento coletivo, né, das coisas, né? Tá? Ele não estava dizendo que você não pode reduzir, né? Em princípio você, né? Ele fala, né? Em princípio você pode, né? Tá? Por exemplo, né? Explicar toda a biologia com as quatro interações universais, né? Tá? Mas a biologia tem os métodos próprios dela, né? Tá? Que são mais eficientes, assim, né? Tá? Devido à complexidade, né? Das coisas vivas, né? Tá? É, a química também, né? Ela tem os métodos próprios, né? Tá? Aí tem uma resposta, né? De um outro prêmio Nobel, né? Que é o Weinberg, né? Tá? Que ele é de física de partículas, né? Tá? Aí é essa discussão eterna, né? E, assim, em teoria ele responde muito bem, assim, né? Tá? O, 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 levant, a discussão levantada pelo Anderson, né? Tá? Ah,
Eu tendo a concordar com o Anderson, né, tá? Com relação ao paper original, assim, né, tá? Provavelmente o que eu estou falando não é exatamente, né, o que ele quis dizer, mas ah, mas as formulações atuais, assim, eu não concordo muito, né? Porque aí já virou uma coisa de ideologia, assim, né? O que você acredita ou não, assim, né? Tá? Ah, mas assim, né? Ele pega um exemplo da amônia, né? Tá? Então a molécula de amônia, né? Ela, ela, ela é um, você pode aproximar ela é polar, né? Tá? Ela é um dipolinho, assim, né? Tá? Ah, mas a gente sabe que, assim, né? Na- não existe, né? Dipolos isolados, né? Então o que acontece é que ela fica oscilando, assim, né? Tá? Ela fica oscilando nesse momento de polo dela, né? Tá? E aí acontece, né? Quando você junta várias, né, moléculas, então, né, um número de Avogadro aí de moléculas de amônia, né? Aí ela vai, né? Vai ter um comportamento aí diferente, assim, né? Tá? Então, nesse sentido, mais é diferente, né? Tá? É, aí, assim, né? Eu recomendo que veja, né, o artigo, assim, para entender, porque agora eu não lembro de cabeça, assim, né? O argumento como um todo, né? Para amônia. Ok? Ahn, e assim, né? Ok, né? Então, em princípio é universal, né? Mas assim, ela é muito útil, né? A teoria quântica, né? E agora, né? Ela tá assim, né? Ela foi essencial, né? No desenvolvimento da eletrônica moderna, né? Pelo desenvolvimento do transistor, né? Tá? Transistor, que é uma junção lá, PNP, sei lá, né? Tá? É, que permite, né, a gente ter computadores como tem hoje, né, tá, ter circuitos eletrônicos, né, fazer as portas lógicas, né, tá? Mais recentemente, né, a descoberta, né, de supercondutividade, né, que é um fenômeno quântico, mas é macroscópico, né, tá? Então ele surge ali, né, a gente vai ver condução eletrônica mais pro fim do curso, né, mas surge por você baixa a temperatura muito, né, tá? E aí começa, né, os orbitais ali, né, se tem um overlap, né, tá? Se superporem e tal. E aí, né, as distâncias são muito pequenas, né, entre os constituintes, né? Então eles ficam num formato que é o condensado, né, tá? Condensado de Bose-Einstein e tal. E aí, né, a condutividade, né, a resistência elétrica vai a zero, né, tá? Então a condutividade meio que vai a infinito, assim, né? Tá? Mas você precisa baixar a temperatura, né? Só que é uma coisa macroscópica, assim, né? Um comportamento coletivo, né? É, e um dos grandes contribuidores para entender foi o Anderson, né? É um comportamento quântico coletivo macroscópico, assim, né? Tá? Só que assim, novamente em condições especiais, né? Você tem que baixar muito a temperatura e tal, né? São certos materiais, né? Tá? São supercondutores, né? Temperaturas, né? Muito baixas ali, né? Tá? Mas você tem aquela levitação magnética, né, que está associada a supercondutores, coisas do tipo, né? Tá? Tem também, né, uma coisa relacionada que é a superfluidez, né? Tá? Então, o hélio superfluido, né? Tá? Superfluidez aqui. Né? Tá? E assim, né, o bóson de Higgs lá, né? O mecanismo, né, que origina lá o bóson de Higgs, né, ele vem disso aqui, né, do mecanismo de Anderson aqui, né, para a supercondutividade, né. Então, assim, né, tem muita gente reclamou, né, que quando o Higgs, né, ganhou o prêmio Nobel, né, recentemente, pelo bóson, né, de Higgs, descoberta, né, o Anderson deveria ter ganhado o segundo dele, né, tá? Porque é o mecanismo de Anderson-Higgs, né, tá? Mas sei lá, eu não tenho como se diz em inglês, né? Eu não tenho um cachorro nessa luta, né? Tá? Então, nessa briga aí, né? Tá? Então,
lá, né? Eles que são nobres, que se entendam assim, né? Tá? É, então aqui o superfluidez foi um físico soviético, né? Tá? Chamado Lev Landau, né? Tá? E assim, a gente não conhece muito dele, né? Mas ele nível de Einstein, assim, né? Tá? Ele é o Feynman do Feynman soviético, né? A gente poderia dizer, né? Tá? Então tem tanta contribuição que assim, né? A física, né? Que você não consegue, né? Contar, tá? Mais modernamente a gente tem essa vem mais para minha área, assim, né? Tá? Então tem muitas coisas que a física quântica é importante, né? Sei lá, química quântica, por exemplo, né? Tá? Química quântica, né? Calcular mesmo, né? As propriedades químicas a partir, né? Resolve a equação de Schrödinger e tal, né? Tá? Aí, engenharia de materiais, assim, né? Tá? Modernamente, usa muito quântico e tal. Mas hoje em dia, uma área, né? Tá? Que é, que é a área que eu trabalho, assim, né? Tá? É chamada informação quântica, né? Tá? Então, computação quântica, né? Essas coisas de teletransporte, fótons, né? Tá? E aí, o que eu trabalho mais é o chamado emaranhamento quântico, né? Tá? Então, uma sub-área aqui, né? Tá? Então, emaranhamento, né? Tá? E aí, assim, né? O emaranhamento é uma propriedade mais matemática, mas é uma propriedade também, assim, né? Relacionada aqui. Supercondutividade também. Eu não trabalho, né, com supercondutividade nem nada, mas assim, né? O que aparece lá tem a ver com isso, né? Tá? E aí ele é um componente dispensável, né? Tá? Nessas processamento de informação, né? Tá? Processamento quântico de informação, né? Tá? Ahn, mas assim, né? Eu gosto mais da parte da física, né? Tá? Então eu trabalho muito com a matemática, né? Do emaranhamento, mas assim, né? Onde vai ajudar na física, né? Então, para mim, assim, né? Muita coisa em ótica quântica, né? Tá? Ótica quântica. Ahn, então, por exemplo, tem uma coisa que eles usam, né? Acho que chama SPEC, ou SPECT, sei lá, né? Tá? Aí é single photon, né? Single photon. Eu acho que não é com ele. É espectroscopia, né? De fóton único, né? Tá? E eles aí faz isso para quem tem lesão, né? Então, o single fóton único, assim, ele é uma coisa aqui na ótica quântica, né? Tá? É geração, né? E aí você usa para fazer imageamento, né? De cerebral, né? Por exemplo, né? Tá? Então, espectroscopia do cérebro, né? Tá? Isso aí ajuda a tratar, por exemplo, aqueles caras de futebol americano, né? Que tem lesões cerebrais, né? Tá? Então, assim, quem tem dinheiro, eles usam esse negócio aqui, né? Tá? Mas, assim, né? Tem uma promessa aí, não sei se vai ser verdade, né? Mas, assim, de computação quântica, né? Tá? Então, computador quântico aí. Mas, assim, né? Comercial ainda tá longe, né? Mas ele pode, né? Ele é um novo paradigma, né? Tá? De como fazer computação. Né? Então, tem essa promessa aí de uma revolução, né? Revolução tecnológica, né? Vinda da mecânica quântica, né? Tá? Ahn, isso aqui não se sabe, né? Se vai ser concretizado, né? Tá? Tem computadores quânticos assim, mas, né? Eles têm um número muito baixo, né? Do que a gente chama de qubits, né? Tá? Então ainda não dá para escalar eles, né? Tá? E
a gente tem que combater ele, né? Combater a chamada decoerência, né? Tá? Então, o tempo de coerência é muito pequeno, né? Tá? Ali nos computadores quânticos, né? Então, é, a esperança é que sim, né? Mas se não for, a gente vai aprender muita coisa, né? Tá? Isso aqui, né? Isso aqui, aí sim, né? Tem bastante coisa, né? Tá? Aplicações físicas e tecnológicas também, né? Tá? Então, para desenvolvimento de materiais, né? Tá? É, de materiais topológicos, sei lá, né? Tá? Então, tem umas áreas mais estão em supercondutividade aqui analisar, né? Tá? Hum, hum, então, acho que eu vou acabar aqui, né? Mas a gente vai ver, né? Tá? Por exemplo, né? Tem o microscópio de tunelamento eletrônico, né? Tá? Que usa uma coisa que a gente vai aprender, né? Tá? Um conceito que a gente vai ver, assim, né? Um conceito novo, né? Tá? Que é o tunelamento quântico, né? Então a memória USB, eu acho que ela também, né? Então o seu USB ali, você usa, ele usa, né? O tunelamento, né? O tunelamento é uma coisa assim, né? Se você é como se você tem uma parede aqui, né? Tá? Tá? Aí você tá aqui, né? Com uma bolinha, né? Aí você lança, né? O que vai acontecer, né? A bolinha vai refletir para você, né? Tá? Aqui, né? Tá? Então isso aqui você pode pensar uma barreira de potencial, né? Que a gente fala. Vai ter uma repulsão elétrica aqui, né? Tá? E aí a bolinha volta, né? Reflete com aproximadamente o mesmo momento, né? Na física quântica, né? O que vai acontecer é que se você vai ter uma probabilidade não nula aqui, né? Dessa partícula passar para cá. Né? Tá? Então, ela é bem pequena, né? Mas ela é não nula, né? E se você tiver várias partículas, né? Tá? Então, como os elétrons, né? Na sua memória USB ali, né? Tá? No circuito da memória USB. Então, se você mandar, a probabilidade aumenta, né? Tá? Então, assim, né? O número que vai passar, vai ter um número não desprezível aqui, né? Tá? Então, eles vão passar aqui, né? Tá? Por essa barreira de potencial. Okay? E aí o microscópio de tunelamento eletrônico também usa, né? Essa propriedade aí, né? Tá? Então, os elétrons que estão tunelando, né? Da superfície, né? Tá? E aí você pode ter uma resolução melhor, né? Tá? Então, e isso a gente vai ver, né? Vai sair uma coisa simples matematicamente, né? Bom, das situações que a gente vai ver, né? Tá? Mas é uma coisa que é meio comum, né? Hoje em dia também tem umas coisas que chamam quantum dots, né? Tá? Pontos quânticos, né? Então tem TV, né? Eu desconfio um pouco assim, né? Não sei se é totalmente verdade, mas tem TVs, né? De pontos quânticos, né? Não, acho que isso sim, isso é de fato, né? Tá? Isso é bem ótica quântica mesmo, né? Tá? Não sei se usa embarreamento, acho que não, mas assim, é bem essa coisa de, né? Tem o ponto quântico, né? Que é no fundo é um buraco aqui, né? Que você projeta de uma certa forma, né? Tá? Aí os níveis de energia aqui dos fótons, né? Do- dos, dos elétrons que estão ali dentro, né? Eles vão ter a frequência que você quer exatamente, né? Tá? Aí melhora a imagem, né? Tá? Você tem. Tem também, né, aqui dentro da informação quântica, né? Tem também criptografia, né? Tá? Criptografia, né? Quântica. E tem um negócio assim interessante, né? Também, né? Se sair um computador quântico bom, assim, né? Tá? Que a gente diz tolerante à falha, né? Tá? Robusto ali, né? Tem um algoritmo que chama algoritmo de Shor, né? Tá? Algoritmo de fatoração de Shor, né?
que ele basicamente ele quebra todas as senhas de, de qualquer coisa assim, né? De qualquer coisa computador clássico, né? Então todas as senhas de banco vão estar disponíveis, né? Por isso que assim, né? Uns 10 anos atrás, né? O Banco Mundial ele investia pesadamente assim, né? Tá? Computação quântica. Ainda investe assim, né? Mas agora são as empresas mais, né? Que estão atrás disso. Okay? Não tem mais muito intermediário, né? Então tem muitas startups, né? Envolvendo computação quântica ou dispositivos quânticos, pelo menos. Né? Aí tem um que foi vendido, né? Tá? Acho para Google, né? Que criptografa, né? Tá? Então assim, né? O algoritmo de Shor, né? Não consegue quebrar, né? Os códigos quânticos, né? A criptografia quântica, né? Tá? Então é assim, né? É um outro nível agora, né? Tá? Que a gente está trabalhando. E assim, né? A própria teoria quântica, né? Ela modificou, né? Um pouco assim a ciência da computação, né? Porque agora a gente tem classes de problemas que nem, né? Existem problemas assim, né? Matemáticos que nem o computador quântico consegue resolver em um tempo eficiente, assim, né? Tá? E aí gerou toda uma nova classe, né, de complexidade, né, tá? Computacional. E em termos de fundamentos, né, tá? Fundamentos da física mesmo, né, tá? Aí a teoria quântica ali está no centro, né, tá? Porque aí a gente tem esses teoremas, né? Teorema de Bell, por exemplo, né? Que vai mostrar, né, que a teoria quântica, pelo menos em teoria, assim, né? A teoria quântica, ela tem que a gente chama de não localidade, né? Tá? Uma propriedade, né? Tá? Então, uma propriedade assim de certos estados emaranhados, né? Tá? Um, e também, né, tem um teorema, isso é um caso especial, um teorema chamado de Cohen-Specker, né? Tá? Que é chamada contextualidade, né? Tá? É uma propriedade da física quântica. Isso aqui não é muito falado, né? Tá? Mas eu acho que é mais legal que isso aqui, né? É assim, grosso modo, né, diz que os resultados que você vai obter de uma medição, né, depende do jeito que você mede, né? Então é um pouquinho bizarro, assim, né? E a gente tem, né, assim, desde o começo da teoria tem o gato Schrödinger, por exemplo, né? Que a gente vai ver na equação de Schrödinger, assim, né? Vai explicar melhor, talvez. Mas é o fato, né, de você poder ter superposição, né? Tá? Então, o princípio de superposição vai dizer, né? C2 aqui, né? Tá? E aí, né, você pode... Faz sentido, né, dentro da mecânica quântica, você consegue fazer um gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, assim, né? Tá? E aí, assim, né, se você não medir, né, ele vai estar evoluindo pela equação de Schrödinger, né? Tá? Se você não abrir a caixa, né? Tá? Ou seja, né, ele vai estar flutuando entre vivo e morto ali, né? As possibilidades, né? Mas se você medir, né, aí ele vai colapsar, né, em uma situação só, né? Ok? Hum, então acho que ao longo do curso aí eu falo mais, né? Tá? Mais coisas aí da física quântica, mas o que a gente vai ver é o basicão, né? Tá? Ao longo do curso. Então as relações, né, de de Broglie, por exemplo, a gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas vai ver como calcular, né? Tá? Então, como resolver a equação de Schrödinger, né? E como interpretar e como obter, né, as quantidades, né? Obter todas as respostas ao que a gente quer, né? A partir da função de onda, né? Tá? Então, assim, né? O fato de ser universal, então, né? Um outro
uma outra coisa, né, que implicaria é, por exemplo, né, a gente poderia prever, né, explica, né, em princípio, se você fizer a mecânica quântica certinha, né, tá? Todas as contas, você vai determinar se amanhã você vai se apaixonar por uma pessoa, entendeu? É nesse sentido, né? Tá? Ou, né, ou se você o que você vai pensar exatamente amanhã, né? Tá? Então, com alta probabilidade, né? Tá? Então, é meio, né? É bem princípio, assim, né? Bem teoricamente, né? Tá? É assim, para você desenvolver a teoria, né? Mas essa universalidade da mecânica quântica é meio que, né? Assim, não na prática, né? Tá? Mas assim, não tem outra teoria, né? Tá? Para explicar as coisas, né? Tá? Fisicamente, né? Tá? Então, aí você pode apelar para filosofia, né? Alguma coisa assim, né? Tá? Ahn, ok, pessoal, vou parar aqui, né? E aí na próxima aula eu vou falar do experimento dupla fenda, né? Tá? Ahn, e o livro que a gente vai estar seguindo agora, né? No lugar do REST, né? Que o REST é ótica, mas é ótica clássica, assim, né? A gente vai estar seguindo o livro do Iceberg, né? Tá lá nas referências, né? Do plano de ensino. Iceberg, física quântica, né? Ahn, e aí, assim, né? Eu sugiro ler o Hadley primeiro, assim, né? Então fazer aquilo que estava fazendo com o REST, né? Ler o Hadley primeiro, a parte correspondente, né? Só para, né, não ser tão pesado. Aí aí o Moisés está muito bom, assim, né? Também, parte física quântica. E aí depois leu o Iceberg, né? Então, aí o Iceberg ele é bem grosso, assim, vocês vão ver, né? Ele é bem detalhado, né? Então, aí não vai ter muita dúvida, assim, né? Tá? Com ele. Mas muita coisa eu não vou falar que ele fala, né? Tá? Eu vou passar por cima, assim, né? Porque ele vai fazer tudo, assim, né? Tá? Ele vai abrir as contas todas, né? Vai explicar bem, e aí os apêndices são bons, né? Tá? Vai fazer todas as contas, né? E a gente não tem tempo, assim, né? De fazer isso, tá? Esse livro, ele é usado na disciplina, assim, né? Dos cursos de física, né? O curso de física que eu fiz, pelo menos, né? Tá? Que chama Estrutura da Matéria, né? Ou Física Moderna, assim, né? Tá? Então, uma primeira visão da física quântica, né? Tá? E aí a gente vê a primeira metade dele, né? Tá? Mas ele tem muita coisa assim, né? Tá? Então tem muita coisa de química bem interessante lá, tá? Né? Ahn, ok, então daqui para frente a gente vai estar se referindo bastante a ele, né? Tá? E eu vou estar usando bastante ele, né? Para preparar as aulas, ok? Ahn, então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos. E nunca consigo terminar assim, né? Tá valendo. Mas o que a gente vai ter, né? Vai passar algumas aulas, né? E aí vocês já vão fazer um outro trabalho, né? Tá? Então vocês vão fazer o trabalho sobre alguns temas aí, né? Tá? Então, posse de Planck é o que seria a velha, né? Mecânica quântica, né? Tá? Então é uma coisa mais histórica, assim, né? Mas é bom para entender, né? Aí vai ter o modelo de Bohr, né? Do átomo. O, então, um dos temas, né? As linhas espectrais, né? Do átomo de hidrogênio e tal. Um, efeito fotoelétrico, efeito, né? Talvez experimente Frank Hertz, né? Tá? Que eles vão ser as evidências iniciais, assim, né? Tá? Os experimentos pioneiros, né? Que vão dar suporte, né? Essa formulação, né? Da física quântica. Tá? Um, então,
a época que apareceu, né? Os anos 20 lá são os anos que a década que chocou o mundo, né? Tá? O mundo da física, né? Então tem um livro, né, chamado assim, né? Os anos 20, né? Década que chocou o mundo, né? Tá? Porque aí vem, né, o nascimento da mecânica quântica, né? Tá? Hum, e assim, né? Chocou tanto, né, que choca os próprios pais, né, da mecânica quântica, né? Tá? Muitos não aceitaram, né, muitas coisas da mecânica quântica, né? Então, Planck mesmo, ele até o fim da vida, assim, né, só no fim da vida ele foi meio que aceitar, né, como a mecânica quântica é feita. O Einstein também, né? Tá? Esse caráter probabilístico, o Einstein não gostava muito, tá? O Schrödinger, né, ele fez esse chamado paradoxo aí, né, do gato Schrödinger, né? Tá? Justamente para criticar a mecânica quântica, mas agora é uma característica, né, que a gente, né, muito importante, né, tá? Da física quântica. E, e muitos, assim, né, quase metade, né, dos físicos na física quântica não, não aceitavam certas consequências, né, da teoria, né? E ainda hoje não aceitam, né? Então tem muita crítica nisso aqui, né? Então, não é uma unanimidade, né? Tá? A maioria dos físicos, né, aceitam isso aqui, né? Isso aqui, tá? Mas ainda não é uma unanimidade, né? Tá? Que tem umas implicações, né, filosóficas aí também, né? Meio bem bem quebra de paradigma, assim, né? Então, por exemplo, né? É, uma das possíveis consequências aqui, né, desses teoremas, né, tá? É que o mundo não existe objetividade no fim das contas, né? Tá? Então não tem um mundo objetivo, né, para o qual a gente pode se referenciar, né? Tá? Então o Einstein ele falava assim, né? Será que a Lua existe se eu não olho para ela, né? Tá? Então assim um cara ortodoxo, né, da física quântica vai dizer que não, assim, né? Tá? Então só tem fenômeno quando é um fenômeno que você mediu, né? Tá? Então, só a medição que vai dar origem ao fenômeno, né? Tá? Ahn, então, é interessante, né? Essas controvérsias aí. Ok? E assim, né? Vocês vendo, né? Nas atividades, vocês veem, né? Vendo algum desses tópicos, né? Tá? Mais a fundo, né? Ou pelo menos, né? Estudando eles para entender, né? Vocês vão ver, né, as batalhas, né, de ideias assim, né, que tinha na época, né, tá? Então, sei lá, né, quem fizer o efeito fotoelétrico vai ver a quantização do fóton, né, tá? Que o fóton se comporta como partícula, né, tá? É, e o efeito Compton também, né, tá? Espalhamento Compton e coisas do tipo, né? Então, assim, né, realmente é uma mudança de paradigma, né? De modelo, né? Tá? Então, eu acho uma parte legal agora, né? Tá? Do curso, né? Eu acho que vocês vão... Espero que vocês gostem, né? Tá? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.